Boa tarde, pessoal. Estou gravando a chamada, como de costume, e vou compartilhar a tela também. Então, acredito que vocês estão vendo minha tela aí já, né? Como hoje a aula é de revisão para a prova 3, então se tiverem alguma dúvida sobre a matéria ou sobre a prova, fiquem à vontade para perguntar ou no chat ou oralmente. Antes de começar com a revisão para a prova, vou dar alguns avisos, chegando no final do semestre, então tem algumas coisas para lembrá-los. Então, hoje é a aula 25, certo? Vou fazer a correção do exercício de medição. O Daniel já corrigiu, já lançou as notas, não sei se vocês viram. Próxima aula, que é segunda-feira, a prova. Está dando um pouco de eco para mim. Vamos ver se é meu outro computador aqui. Deixa eu ver se tem que mudar alguém. Acho que é meu outro computador. Então, segunda-feira vai ser a prova. A prova vai ser aquele mesmo esquema, provavelmente vai ser aquele mesmo esquema que já adotei na prova 1 e na prova 2. Preparar prova no Google Forms, maior parte de questões fechadas, eventualmente algumas questões abertas e com tempo limitado. Então, horário de início, horário de término, a aula deve começar às 17 horas, a prova provavelmente começa às 17h15 ou 17h20 e termina às 18h40 no horário da aula. Se alguém tiver problema com a prova, problema de internet ou qualquer outro problema, a gente vai ter a prova substitutiva. Então, mesmo que perca a prova ou não consiga concluir a prova, pode repetir depois. Inclusive, já falando sobre a prova substitutiva, está prevista para o dia 4/11, o último dia de aula, certo? Eu só preparo prova substitutiva para as pessoas que me falaram que quer fazer. Então, geralmente são poucas pessoas que fazem prova substitutiva e eu não preparo para todo mundo, não. Então, tem que me avisar até o dia 28/10, que é essa aula antes aqui da prova substitutiva, se quer ou não quer fazer a prova, no dia 4/11, e qual prova gostaria de fazer. As opções é prova 1, que é a matéria da prova 1, a segunda opção, prova 2, a matéria da prova 2, terceira opção, prova 3, que vai ser a matéria da prova 3, ou a quarta opção, que é substituir o trabalho, que aí é toda a matéria do semestre. Acho que estava mais ou menos explícito lá na aula, não tenho certeza se eu tinha colocado substituir o TP, mas se alguém não fizer o TP e quiser substituir, eu acho que na minha parte, a princípio, tudo bem. Não considero uma boa estratégia, porque geralmente a prova é bem mais difícil do que o trabalho. Ainda mais que no caso da prova do TP, é a matéria do semestre todo. Então fica mais complicado. Mas, geralmente, eu abro essa possibilidade também. Então, segunda-feira agora a prova, dia 19. Eu devo divulgar a nota. Geralmente eu sou bem rápido para divulgar a nota da prova. Provavelmente eu divulgo até sexta-feira. Sexta-feira deve ser que dia? Lembra o calendário aqui? 19, 23. Até dia 23 todas as notas devem estar divulgadas, incluindo a prova 3, faltando só o TP, né? Porque é para a semana seguinte. E aí você já vai ter condição de decidir se quer ou não fazer prova substitutiva. As apresentações do TP na segunda e na... É segunda e quarta, não, né? É quarta e segunda, né? É quarta, dia 21, e segunda, dia 26. E a entrega tem que ser até o dia 26, acho que tá?
escrito isso no enunciado, a entrega na aula 28, então, dia 26 do 10. Então, apresentação dia 21 e 26, entrega do TP até dia 26. De novo, eu sou muito rápido para corrigir exercícios, provas no geral. Nesse caso, o TP talvez eu não posso garantir, porque o Daniel, que é o estagiário, vai fazer a primeira correção e depois eu vou só verificar a correção dele ou os pontos que ele anotar que ele não tiver certeza. Então, não posso garantir, mas provavelmente até o dia 28, quarta-feira, vai tentar divulgar todas as notas para que você já tenha condição de decidir se quer ou não fazer a prova substitutiva. Então, vou ficar apertando o Daniel para o dia 27 e dia 28 e a gente já corrige tudo isso. Ok? Aí até dia 28 tem que me dizer se quer ou não fazer a prova substitutiva. As notas estão aqui, só abrir para a gente ver como que está, caso vocês não tenham visto. Então, a prova 1 e a prova 2 já estava fechado, os exercícios a gente fechou semana passada, divulguei a nota, acho que foi hoje de manhã. Então já está fechada também a lista de exercícios. Então, prova 3 vai ser na semana que vem e o TP na semana seguinte. Beleza? Uma dúvida sobre as notas aqui? Acho que eu divulguei aqui a nota dos exercícios também. Então já está todas as 20 colunas preenchidas, eu incluí uma nova coluna aqui de medalha, que vai ser uma coluna bônus. Então, para as pessoas que ganharam a medalha, eu acho que seria justo dar alguma bonificação. Então, eu dei um ponto a mais no exercício aqui. Ainda tem chance de mais alguém ganhar medalha, né? Então, as medalhas não terminaram ainda. A gente for aqui na página de exercício. Então, tem as medalhas. As últimas que a gente colocou aqui, do código limpo, que é exercício de implementação, qualidade do teste, que é o exercício de teste de Unity, e esse aqui do quiz online, que é a soma dos 12 questionários do Google Forms. É basicamente a soma das notas dos 12. Esses três foram que tiveram as maiores notas nos questionários. Essa medalha aqui vai ser soma das 3 provas, então quem teve a maior nota somando as 3 provas. Esse aqui, obviamente, como o próprio nome diz, prova 3, quem tiver a maior nota, as maiores notas na prova 3. E ainda tem um conceituar que esse medalha aqui, eu acho que eu deveria ter excluído ela, porque esse semestre está atípico. Eu acho que deve ter muita gente que vai tirar conceitual, vamos ver. Pelo andar da carruagem, tem muita gente acima de 90% de aproveitamento. Já que se a gente olhar aqui na planilha de novo, eu distribuí 40, 50, 60, 65 pontos, mais ou menos, foi distribuído. E já tem muita gente acima de 60, que dá um aproveitamento bem acima de 90%. Então, parece que vai ter muita gente com nota alta. Mas é o efeito colateral, benéfico ou maléfico da pandemia e do curso online. Deixa eu ver se tem mais algum lembrete. Então, trabalho, apresentação aqui com a entrega até dia 26, beleza? Tem alguma dúvida sobre o que eu falei até agora, pessoal? Vou passar então para a correção do exercício de medição, que é um exercício um pouco mais complexo, por isso que eu até dou esse exercício e faço a correção dele, porque provavelmente na prova vai ter alguma questão parecida com esse exercício. Então, vou fazer a correção aqui. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Estamos sim. Beleza. Não sei se eu preciso mostrar o exercício de novo ou se eu faço só a correção. Acho que eu vou abrir aqui, que aí na dúvida a gente olha o enunciado do exercício também. Acho que esse slide eu coloquei ele na página. Tá aqui, parte 1, correção do exercício, então quem quiser conferir depois
Então, o primeiro exercício aqui, que era calcular a complexidade cromática, nesse exercício que eu costumo aceitar várias respostas, porque, apesar de eu acho que no vídeo, na aula, eu explico a maneira mais simples, mas quem procura livros ou outra literatura costuma encontrar outras maneiras mais complicadas, alternativas. Eu acabo considerando como resposta certa também. O Daniel corrigiu o exercício, mas eu instruí ele a considerar essas várias respostas possíveis. No caso do exercício 1, por exemplo, a maneira que eu acho mais simples é que no final das contas, todas são proporcionais. Então, a complexidade aumenta de acordo com o número de desvios do código. Então, a maneira que eu considero mais simples é você simplesmente contar quantos pontos de desvio tem. Então, é contar quantos ifs, quantos while, quantos switch, quantos do while, ou qualquer coisa que faça desvio no fluxo de execução, você incrementa 1. Se você usar essa opção, que é a minha preferida, daria 3. Porque, se a gente voltar no código, não sei se está grande o suficiente para vocês aí. A gente tem um while aqui, um if, 2, e um outro while aqui. Então, 3 pontos em que pode haver desvio do código. Então, essa opção daria 3. Uma outra opção, também algumas ferramentas implementam assim, é contar as regiões do grafo. Aí teria que ir para um caso que você vai ter que desenhar todas as possibilidades de execução do código, né? Eu desenhei aqui no slide para facilitar a explicação, inclusive uma coisa parecida com o diagrama de atividades. E aí você tem que contar as regiões. Então, aqui tem, por exemplo, o primeiro while, deixa eu clicar no código lá, né? Facilitar. Primeiro while, que sempre vai entrar, e tem um segundo um while aqui que desvia. Não lembro direito por que eu fiz essa figura assim, porque na verdade só tem um while aqui, né? Acho que aquilo aí deveria ser o pré-while, e depois, ao ter o while aqui, você pode entrar ou não entrar. Então, vai ter um desvio aqui que você pode passar por dentro do while, que é através do if aqui, ou por fora, caso a condição seja falsa. E aí tem um pós-while que deveria ser pré-while, talvez. Vou botar um pré aqui, deixa eu colocar para facilitar. E tem um while que desvia, pode passar por dentro tem um if que também desvia, por else ou por then. Aí tem o pós-while e tem o while 2 aqui. Beleza? Você pode contar a região que é uma região externa, 2 essa região aqui, um símbolo aqui para facilitar a explicação. Isso aqui, por exemplo, seria a região 1, região 2, região 3 essa aqui, e a região 4 essa daqui. Opa, sumiu. Beleza? Então, se você contar as regiões do grafo, dariam 4 regiões, que é a segunda possibilidade de resposta aceita. E a terceira, que eu considero mais complexa ainda, é você considerar os caminhos distintos. Então, um caminho, você passa aqui pelo while, entra no if then, passa pelo segundo while, entra, como tudo true, isso seria um caminho. Segundo caminho, no segundo while, ao invés de você entrar, você passaria por fora. São 2 caminhos. Terceiro caminho, em vez de você pegar o if aqui, você passa pelo else, passa direto, 3. Ou passa pelo else, também pula o while aqui, 4. E assim por diante. O outro que passa por fora e passa por fora também. Então, considerando todos os caminhos distintos, dariam 6 caminhos. Seria a terceira resposta possível. Beleza? Essa é a questão 1. Questão 2 é a métrica LCON. Essa métrica LCON, não sei se vocês conseguiram capturar pelo
pelo vídeo, pela explicação, mas a ideia é você desenhar primeiro quais métodos acessam quais atributos. Então, quando a figura precisa com essa. Nos meus slides, lá na explicação dessa métrica, eu uso uma carinha parecida com um robozinho. Meu slide lá só tem 2 atributos e 3 métodos, eu acho. Uma coisa assim. Então, olhando aquele código lá do exercício, eu desenhei esse gráfico aqui. Então, tem 4 métodos: check axis move, get this row, get this column e get error message. E coloquei uma setinha se o método acessa ou não aquele atributo. Então, só para conferir lá no código. Antes de olhar o primeiro método, que é o check axis move, ele acessa string error message e acessa só essa? Acho que é só essa, né? É o string error message, exatamente. E assim por diante. Então, cada método tem que olhar qual atributo que ele acessa. Get this row acessa o final this row, o get this column acessa o final this column e o get error message acessa o string error message. Então, tá aqui as setinhas. E aí você conta os pares de método que não acessem atributo em comum. Então, por exemplo, o par check axis move e get this row não acessa nenhum atributo em comum. Então, coloca ele aqui, 1, 2. Método 1, método 2. Método 1 com método 3 também não. Método 2 com método 3 também não. Método 2 com 4. O 2 é o get this row e o 4 é get error message. Está na ordem aqui. O único par que acessa algum atributo em comum é o par 1, 4, que seria o check axis move com get error message, porque ambos os métodos acessam string error message, esse atributo. Então, você tem 5 pares que não acessam nenhum atributo em comum e um par que acessa um atributo em comum. Então, seria 5 menos 1, 4. L-com, nesse caso, igual a 4. Correto, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Nenhuma mensagem no chat, vou considerar que está ok. Questão 3, tem um diagrama de classe lá, e aí tem que dizer as métricas DIT, são as métricas mesmo, vou voltar lá para confirmar. DIT, CBO e número de operações sobrescritas. Aqui está mais ou menos a resposta. Então, se a classe não tem nenhuma superclasse, a superclasse dela é Object. Então, eu disse no enunciado que é um sistema Java. Então, na explicação da aula, eu disse que todo sistema em Java, né, o sistema orientado a objeto no geral, eu Java como um exemplo de código. O sistema orientado a objeto no geral sempre tem uma superclasse em comum, que é a classe objeto. Então, no caso de Java, é a classe Object. Então, nenhuma classe tem DIT igual a 0, a não ser a classe Object. Então, Transaction, que não estende ninguém, tem DIT igual a 1. Deposit, ela estende Transaction, então é 2. O que ela estende Transaction, o que estende Object. E Account, estende Object 1. Para CBO, contar qualquer tipo de acoplamento possível. Vamos ver a classe ATM. Ela tem associação com a classe Logger e associação com a classe Transact. Então, CBO de ATM é igual a 2. Vamos no slide para confirmar. CBO de ATM é igual a 2. CBO de Bank Database. Onde está Bank Database? Ela tem uma conexão com Logger, associação, e tem uma composição com Account. A seta chegando não importa, o que importa é quem ela é cliente de quem que ela depende. Então, ela depende de Logger, depende de Account, igual a 2. Beleza? E a última que é Logger. Onde está Logger? Aqui, ela não depende de ninguém. 3 pessoas dependem dela, mas isso não importa para a CBO. O que importa é de quem que ela depende. Então, não depende de ninguém, então Logger tem CBO igual a 0. Número de operações sobrescritas, tem que olhar se aquela operação foi sobrescrita ou não daquela classe. Então, ATM. Onde está a classe ATM? Aqui. Algum desses métodos aqui de ATM foi sobrescrito?
Não foi nenhum, porque nem tem subclasse, então não tem como ninguém sobrescrever as operações de ATM, certo? Então, 0 para ATM. ATM igual a 0. A classe não tem subclasse, não tem como ninguém sobrescrever métodos dela. O segundo, transaction. Transaction tem só um atributo, execute, e esse atributo é sobrescrito pelas subclasses, né? É sobrescrito por deposit, é sobrescrito por bank query, é sobrescrito por withdraw. A métrica não conta quantas sobrescritas, conta quantas operações são sobrescritas. Então, em transact só tem uma operação que é sobrescrita, que é o execute. Então, transact igual a 1, withdraw, ela tem duas operações, mas não tem nenhuma subclasse, então não tem como ninguém sobrescrever os métodos dela. Beleza? Então, 0, 1 e 0. Finalmente, para a última questão 4 aqui, é um diagrama arquitetural, diagrama de componentes. Tem uma variação aqui que eu acabo considerando as alternativas, apesar de eu considerar a primeira opção aqui a mais certa. Mas eu considero também quem colocou 7 ou 3 aqui. A minha dica, quando você vê um diagrama desse, lá para o diagrama, esse diagrama aqui de componentes, é você redesenhar ele com setinhas dizendo quem depende de quem. Então, por exemplo, tem várias pessoas que dependem de Base Controller. Tem uma pessoa que depende de Photo Disk Screen, que é o Base Controller. Está usando um serviço provido pelo Photo Disk Screen. Ninguém depende do Photo View Screen. Ele depende do Base Controller, mas ninguém depende dele. Então, trocar essa notação, a minha dica é trocar essa notação de componente conector por uma setinha, porque aí fica mais fácil você contar o faninho, fanout, que é o que é pedido aqui na questão. Então, eu fiz isso aqui no meu slide, para mostrar como que seria. Então, seria o equivalente a isso aqui. E aí, uma vez que você converteu aquela notação de componente conector nessa setinha, basicamente o faninho você tem que ver quantas setas chegam no componente e fanout quantas setas saem do componente. Tem uns casos, que é lá onde eu considerei alternativo, que é quando você tem duas interfaces provedora conectada a duas requeridas no mesmo par de componentes, no caso aqui do Base Controller com Photo Controller. Isso aqui é muito incomum em diagrama de componentes, mas no caso desse arquiteto aqui, dessa figura, quem desenhou essa figura, não foi eu, aqui da literatura, eles colocaram isso aqui. Na verdade, quando você criar dependência, você não tem não faz sentido você colocar uma dependência dupla. É uma dependência só. O Photo Controller depende do Base Controller. Então, isso aqui viraria, apesar de ter duas interfaces provedora e duas requeridas, uma setinha só de que Photo Controller depende de Base Controller. Então, por isso que eu digo que a minha opção preferida é você colocar uma setinha só como está aqui, e aí seria 5 de faninha aqui para o Base Controller e 2 de fanout para o Photo Controller. Mas para quem colocou 7 ou 3, eu aceito também. Eu falei com o Daniel que ele poderia considerar como certo. Beleza? Entendido essa questão também? Nenhum comentário no chat. Considerar que todo mundo está de acordo com a correção, né? Ô, professor. Pode falar. Então, eu não entendi, por exemplo, o New Label Screen, porque eu acho que na resposta, deixa eu até conferir aqui, tá falando 2 e 2. E eu só achei um, não? Tipo, de interface provedora só tem um. Por que seria 2? Tipo, Vamos voltar na figura lá e aí depois eu volto essa figura aqui. Vamos lá. Esse aqui é o New Label Screen, né? Então, ele depende do Photo Controller. Está usando aqui um serviço do Photo Controller. Ele também está usando o Base Controller. Então, ele depende do Base Controller e do Photo Controller, certo? Tem uma interface requerida conectada com o provedor. E tem dois componentes que dependem dele, que é justamente o Base Controller e o Photo Controller de novo. O Base Controller aqui conectado nessa interface e o Photo Controller também conectado nessa interface. Então, fazendo a conversão dessa notação nas setinhas aqui, as setinhas não estão tão boas porque elas sobreporam aqui, deixa eu ver se eu consigo
Desagrupar. Acho que essa figura eu fiz em outro lugar, mas dá para ter uma noção aqui de que isso aqui, na verdade, são duas setas, né? O Base Control do New Label Screen, e o Photo Control também depende do New Label Screen. E da mesma forma, o New Label Screen depende do Photo Controller e depende do Base Controller. Então, tem duas setas chegando e duas setas saindo. Entendi. É dúvida? Então, eu considero mais fácil converter aqui para notação de setinhas. Na minha figura aqui ficou ruim, porque as setas começaram a sobrepor. E por que ela fez isso? Quando eu fiz originalmente, eu tinha tentado não sobrepor, mas eu acho que quando eu colei aqui no PowerPoint, ele dimensionou. E aí você tem que contar quantas setas chegam e quantas saem. Em alguns casos é bem trivial, né? Porque só tem uma linha chegando, uma linha saindo. Mas quando tem muitas assim, juntas, acaba uma sobrepor na outra. Então, provavelmente vai ter exercícios parecidos com esse aqui na prova, talvez até naquelas questões que podem ser abertas. Então, provavelmente a maior parte da prova vai ser fechada, mas pode ter algumas questões abertas. Então, pode ter alguma coisa parecida com isso. Eu coloco um diagrama arquitetural, ou um diagrama de classe, que vocês já viram, ou um diagrama de, sei lá, de sequência, ou um código, como é o caso da questão 2. Então, é bem provável que tenha alguma coisa parecida com isso. E aí penso, ou questão aberta ou questão fechada, né? Isso aqui eu posso fazer até como questão fechada, né? Por exemplo, dou um código como esse, peço para vocês dizerem qual é a complexidade ciclomática, e a opção A, 3, a opção B, 4, a opção C, 5, e assim por diante. Então, se você souber calcular, você marcaria a resposta certa. Bem, da correção de exercício é isso. Passar para a próxima parte, que é a revisão da matéria. Nessa parte da revisão, eu sempre faço aquele esquema de ir passando aula por aula, e vocês vão lembrando o que é a matéria que vai cair na prova 3. E se alguém quiser fazer pergunta em alguma parte específica da matéria, a gente volta naquela parte e tira dúvidas sobre ela. Beleza? Então, lembrando a nossa agenda aqui, então a prova 3 vai cair a matéria desde a prova 2, né? Desde uma aula depois da prova 2, que é a aula 18. Vai ser cobrado aqui da aula 18, que começa com programação orientada a objeto, implementação, teste, a parte de qualidade e melhoria de processo de software, que foi a última parte. Então, são basicamente 4 aulas teóricas, mais os exercícios que acompanham as aulas. Então, vamos aula por aula aqui. Se alguém tem alguma dúvida sobre alguma parte da matéria, pode me interromper. A aula 18, basicamente, é programação orientada a objeto, Java, implementação. Como eu digo desde o início do curso, esse curso não é um curso de programação. Então, eu não vou ficar testando muito se vocês sabem programar ou não. Então, eu assumo que isso é um pré-requisito desse curso. Então, eu assumo que todo aluno que matricula em engenharia de software, que faça a matrícula em engenharia de software, sabe programar, e de preferência sabe programar orientado a objeto. Então, já assumindo isso, então não vou dar questão para vocês programarem. Dificilmente eu vou dar uma questão de programar. Agora, uma parte que eu cobro muito nessa aula 18 é a parte dos idiomas. Então, eventualmente, eu posso dar algum código Java, porque faz parte de cobrar outros conceitos, como, por exemplo, de idiomas, ou teste, ou modelagem. Então, posso acabar dando exemplo de código, como eu dei naquele caso das medições, mas não é que eu estou querendo saber se você sabe programar. Eu assumo que você sabe programar, então não vou questionar isso, não vou colocar nenhuma questão que verifica se você sabe programar ou não. Mas, assumindo que você sabe programar, eu posso, por exemplo, verificar se você entendeu o conceito de idiomas e se você sabe quando o idioma está sendo seguido ou não. Então, posso, por exemplo, dar um fragmento de código e perguntar quais idiomas estão sendo seguidos ali ou quais idiomas não estão sendo seguidos daquele fragmento de código. Então, nessa aula 18, para mim, uma parte importante é você entender idiomas, programar orientado a objeto, programar Java. Eu assumo que você já sabe, eu não preciso verificar isso. Questões que eu posso dar, por exemplo, dar um diagrama e pedir para vocês escreverem um código equivalente. Então, na verdade, o conceito que eu estou querendo ver aqui é se você consegue interpretar um diagrama de classe, por exemplo,
e transforma aquilo numa implementação. Então, tem questões relacionadas a isso, converter diagramas em código. Nesse caso da prova online, isso aqui é tipicamente uma questão aberta, né? Talvez ficaria mais complicado cobrar esse tipo de questão, mas de qualquer forma posso tentar adaptar para alguma questão fechada. Talvez dar um diagrama e mostrar alternativas de código que reflete aquele diagrama, você escolher qual opção que melhor representa uma implementação para aquele diagrama, por exemplo. Então, note que o ML não faz parte diretamente dessa terceira parte da matéria, mas o conhecimento é acumulativo, né? Então, provavelmente, vocês vão ver algum diagrama de classe, algum diagrama de sequência, algum diagrama de atividades na prova. Não que eu esteja cobrando o diagrama em si, mas assumindo que você já viu o diagrama no início do curso, entendeu? Agora eu vou usar o diagrama para você demonstrar algum outro conceito, né? Para cobrar algum outro conceito. Por exemplo, de implementação ou de medição, ou algum outro conceito qualquer que esteja na terceira parte, né? Então, esse slide aqui é só para mostrar a questão de que, de novo, o diagrama pode ser convertido para código, e se você tem uma associação, um diagrama de classe, ele vira um atributo no código Java, por exemplo, código orientado a objeto. Uma pergunta sobre isso, pessoal? Extensão, como que é a extensão em Java, no código, comparado com a extensão no diagrama UML. Eu fiz, nessa parte do curso, eu meio que faço uma visão geral de Java, porque eu entendo que no DCC, principalmente, se falando do DCC, não vê muito Java em outros cursos. Vê mais C e C++. Então, tem esse viés aqui do DCC, de a maioria dos cursos de programação é dada em C e C++. Então, quando cheguei em engenharia de software, eu sinto a necessidade de dar essa visão geral. Então, falo sobre essas estruturas aqui no geral em programação orientada a objeto e mostro como que é a sintaxe em Java. O que é um construtor em sistema orientado a objeto, como que é um construtor na sintaxe Java. Método de classe, método de objeto, variável de classe e objeto. Isso é um conceito básico. Não é o objetivo principal de engenharia de software ensinar isso, não, mas é tipo um nivelamento para aqueles alunos que não conhecem orientação a objeto ou não conhecem a sintaxe Java. E aí chega no principal, pelo menos que eu considero o principal, que são os idiomas. Então, a ideia dessa aula não é ensinar a programar, e sim ensinar boas práticas de programação, pensando que você está programando não para você, mas para uma equipe. A equipe tem que conhecer o seu código, a equipe tem que seguir os mesmos idiomas, seguir o mesmo estilo de programação, onde estilo é um conjunto de idiomas. Então, para mim, essa que é a mensagem principal que eu tento passar na engenharia de software, que você sabe programar, mas você tem que programar para a equipe, não programar para você. Programar seguindo idiomas que os seus colegas de equipe vão entender mais facilmente o seu código. E eu passo aquele exemplo de 23, não lembro se é 23 ou 22 idiomas, que é o que eu vou provavelmente cobrar na prova mais diretamente. Eu não coloquei aqui, mas estava nos slides da aula 18. Os idiomas eu peguei, a maioria deles, desse livro aqui do Ard von Starr, Programação Modular, tem muitos lá nos apêndices. E o conceito, no geral, de idiomas tem nesse livro aqui de arquitetura, que é um capítulo sobre idiomas. Tem também no livro, você também viu, mas ele fala muito pouco. E a parte de programação orientada a objeto, programação Java, peguei desse livro aqui de Java como programar, que tem uma parte introdutória bem detalhada sobre programação orientada a objeto. E, obviamente, com exemplos de código Java. Então, recomendo para quem não programa orientado a objeto ou não programa Java e quiser aprender, esse livro aqui é uma boa referência. Beleza? Aí tem um exercício de Java, exercício que eu passei para vocês implementarem no Eclipse, que era basicamente pegar o diagrama de classe que vocês fizeram e converter para um código Java. Onde, para mim, não era importante você implementar o sistema como um todo, mas sim seguir os idiomas. Então, na correção, pedi o Daniel para ficar atento aos idiomas e ver se os idiomas estavam sendo seguidos. Se os nomes das classes estavam adequados, o nome dos métodos estava adequado, o processamento estava adequado, indentação, comentário e tudo mais. Então, os vários idiomas que foram
visto na disciplina. No geral, o código estava elegante. A minha mensagem é: o código tem que estar elegante de acordo com os idiomas que eu passei na disciplina. Essa que é a correção principal do exercício de Java. De vez em quando eu vou dar uma parada aqui, olhar os chats para ver se tem alguma dúvida. Então, nenhuma mensagem no chat, então assumir que está tudo ok até agora, né? Depois da parte de implementação vem a parte de testes, ou verificação, validação. É um capítulo do livro Somerville. Eu não acho um capítulo bom do livro Somerville, não. Acho um capítulo bem mais ou menos. Eu já falei isso em outros semestres. Até pensei em mudar a literatura, mas incluir um livro novo, por exemplo, do Presma, só por causa da parte de verificação e validação, acho que é um pouco desnecessário. Então, eu continuo me atendo ao livro Somerville, que eu acho que simplifica a disciplina ter um livro texto, mas é um capítulo que eu acho que é muito pesado em termos de terminologia e um pouco confuso também. Não sei se a confusão é mais por causa da tradução ou se realmente a versão original em inglês já era confuso. Eu acho um capítulo um pouco confuso, mas de qualquer forma, tem alguns conceitos básicos ali que eu acho que vocês devem entender, e é o que eu cobro na prova. Qual que é a diferença de verificação e validação? Verificação de acordo com a documentação, validação de acordo com a necessidade do cliente. Então, validação que faz é o cliente. Então, esse tipo de coisa está bem claro no capítulo. A validação mostra que o software atende a necessidade do cliente. Então, a verificação verifica só se está de acordo com a especificação, mas a especificação pode estar errada. Então, pode passar na verificação, mas o cliente não validar porque não atende a sua necessidade. O teste é uma das técnicas de verificação e validação, então o capítulo do livro chama teste, mas ele começa o capítulo, o Somerville começa o capítulo explicando a dentro da área de verificação e validação. Esse modelo V eu acho ele interessante, ele na nona edição ele não está mais no capítulo de teste, ele foi movido lá para o capítulo 3, se não estou enganado, mas eu continuo mantendo ele porque eu acho que ele captura bem o espírito aí de verificação, validação e teste, que é você desenvolver o software preocupado com a fase de testar o software. Então, quando você faz a especificação de requisitos, preocupado que depois aqueles requisitos vão ter que ser testados. Então, tem um plano de teste aqui. Ao fazer a modelagem, o projeto do sistema, saber que aquele projeto depois vai ter que ser verificado e testado. Então, já fazer o plano de teste de integração do sistema e teste de integração do subsistema. A figura está exatamente como está no livro Somerville, apesar dos termos, às vezes, estar um pouco diferente do que eu costumo usar na disciplina. A propósito, fazendo um parênteses aqui, uma coisa que ruim de usar o Meet é você vai ter que confirmar cada aluno. Mas eu acho que quando eu adicionar todo mundo, se eu tivesse adicionado todo mundo como participante da reunião no calendário do Google, eu não teria que confirmar cada um, teria que aceitar cada um. Acho que a partir do semestre que vem eu vou tentar isso, tentar incluir todos os alunos na agenda, naquele compromisso, e aí eu acho que todos os alunos que forem incluídos naquele compromisso automaticamente já ficam aceitos para participar. Fora isso, acho que o Meet está atendendo bem, apesar de na outra disciplina eu estar usando o Teams, eu acho que o Teams acaba que em alguns casos é até pior do que o Meet, porque a Microsoft acaba caindo de vez em quando, né? Tem problemas aí, tem algumas coisas que o Google faz melhor do que a Microsoft. Por exemplo, o Google Forms é bem melhor do que o Microsoft Forms, apesar de eles serem bem parecidos. Então, fechando parênteses, voltando aqui, então tem o modelo B, que captura essa ideia de desenvolver o sistema pensando e planejando como vou testar o sistema. Dentro de verificação e validação tem também, é discutido a questão da inspeção, que seria uma análise estática, enquanto o teste é uma análise dinâmica. Tem essa figura aqui que eu gosto, peguei do livro Somerville também, que mostra que a inspeção você consegue fazer em diferentes artefatos, como, por exemplo, documento de requisitos, projeto de arquitetura,
modelos do ML, no próprio programa, então você pode inspecionar qualquer artefato, enquanto os testes você executa coisas que são, podem ser rodados, né? Podem ser executados. Um teste, por ser uma técnica dinâmica de verificação e validação, você só consegue testar o programa rodando ou um protótipo do programa. Essa figura aqui eu não entendo tão bem porque que o Somerville não colocou uma seta de inspeção para o protótipo. Eu entendo, pelo menos o meu entendimento é que ele assume que protótipo, como uma coisa descartável, não precisa ser inspecionada, mas poderia ser inspecionado também. Eu geralmente mantenho as minhas figuras o mais fiel possível ao livro, mesmo que eu não concorde 100% com o livro, mas para ficar mais fácil quando vocês forem estudar no livro, ver que está coerente com o que foi apresentado nos slides. Teste, que é o principal dessa parte, inclusive o título do capítulo. Tem dois tipos de teste, teste de validação e teste de defeito, então explicado também. Na validação você quer mostrar que o programa faz o que deveria fazer, e no teste de defeito, o mais contra-intuitivo que possa ser, o teste de defeito, o objetivo é você descobrir defeito. Você assume que o software possa ter defeito e você vai fazer os testes tentando descobrir o defeito. Isso interfere nas entradas, porque aqui você vai fazer tipicamente entradas que você considera normais do usuário. Por exemplo, se está pedindo o nome, você vai entrar com o nome. Se está pedindo a idade, você vai entrar com o número. Então, isso você vai estar fazendo o teste de validação. Enquanto no teste de defeito, normalmente você testa com entradas estranhas, para ver se o software, como que ele vai se comportar com aquilo. Então, pediu a idade, você coloca uma letra, verifica se o que ele vai fazer com aquilo, se ele vai só dar uma mensagem de erro, ou se ele vai quebrar e parar de funcionar totalmente. No teste de defeito, você geralmente entra com entradas inesperadas ou incomuns para aquele software. Verificar se ele é robusto o suficiente para não quebrar com aquelas entradas. Então, a figurinha que mostrava isso, eu não coloquei nos meus slides aqui não, mas é uma figurinha que mostra as entradas válidas e entradas inválidas, que é justamente para fazer esse teste de validação e teste de defeito. No processo de teste, eu gosto muito dessas figurinhas também, viu? Porque elas meio que capturam bem didaticamente a ordem que é esperado, né? Então, quando você vai fazer um processo de teste, você planeja os testes, então projeta os testes, prepara os casos de teste, executa o programa de acordo com os casos de teste e de acordo com os casos de teste que foram preparados, e aí compara a saída esperada com a saída obtida pelo programa. É bem parecido com o que a gente fez na atividade prática com o JUnit, né? Então, você pensa no requisito, projeta o seu caso de teste, projeta suas entradas, o que você vai dar de entrada de teste, executa o programa e depois faz os acertos para comparar a saída do programa com a sua saída esperada. As figurinhas do Somerville costumam capturar bem de maneira didática, essa ideia por trás da filosofia de teste nesse caso. Como eu disse, o capítulo de teste ele é bem maçante em terminologia, então ele explica teste de unidade, teste de desenvolvimento, teste de integração, teste alfa, teste beta, e vai um monte de teste lá. Então, no meu resumo aqui, eu não vou voltar em todas essas definições, mas eu acho bem complexo essa parte, mas tem algumas que eu considero mais importantes que possivelmente eu vou cobrar na prova. Pelo menos, por exemplo, teste de validação, teste de defeito, teste de integração e teste de unidade. São os três tipos, né? Teste de unidade, teste de integração e teste de sistema. Ou teste de caixa branca e teste de caixa preta, também são terminologias bem usadas no dia a dia, né? Mesmo em empresas. Nós falamos em teste de caixa branca e teste de caixa preta. Você quer dizer, teste de caixa preta, você vai testar a funcionalidade sem saber como foi implementado, então não importa o que está lá dentro, teste de caixa preta. O exemplo que o Somerville dá é você testar partições. Por exemplo, você pensa nas suas entradas, se são números, testa números positivos, testa números negativos. Se são opções de menu, testa os vários itens de menu. Não importa como o código foi implementado, o que importa é que, dada aquela entrada, você espera aquela saída. É chamado teste de partição, que é um exemplo de teste de caixa preta. E o teste de caixa branca seria, nesse caso, você olha como que o código foi implementado. Então, abre o código e vê, tem um if aqui, eu quero passar por dentro do if, then,
e quero passar também pelo else. Então, faz um caso de teste que você passa pelo if then, e faz um outro caso de teste que você passa pelo if else, pelo else do if. Então, esse é o teste estrutural caixa branca, quando você olha o código, ou, na verdade, o teste estrutural é um exemplo de teste de caixa branca, onde você olha o código e prepara os seus casos de teste para exercitar diferentes caminhos do programa. O objetivo é exercitar diferentes declarações do programa. Teste de integração, pensando no teste de unidade, seria você testar uma unidade, teste de integração, testar várias unidades juntas. E é isso. Acho que tem algum comentário lá no chat, né? Deixa eu olhar daqui. Não. Achei que tinha visto uma notinha aqui, mas foi impressão minha. Claro, até aqui, pessoal, parte de teste também. Terminologia, às vezes, é um pouco confusa nos meus slides, é um pouco confusa também no capítulo do Somerville, então, em alguns casos, pode ser que o problema é a terminologia, mas isso na questão da prova, se você tiver problema com a terminologia, explica de acordo com o que você entendeu, algo assim. Eu tenho consciência que esse capítulo ele tem um certo problema de nomenclatura das coisas, é bem confuso os vários termos que é usado e às vezes até inconsistente uma parte com outra. Como eu disse, é um capítulo que eu não gosto muito, mas ainda assim eu prefiro manter esse livro do que ter que usar um outro livro para poder dar essa parte. A aula 21 foi o JUnit, né? Então, basicamente o que vocês implementaram lá na aula anterior, vocês vão testar. Aula prática. De novo, eu não me importo muito se você sabe ou não sabe programar em Java, não é esse que é o objetivo do exercício. O objetivo é ver se entendeu essa ideia de que o teste tem que ser planejado com base nos requisitos, tem que ser planejado as entradas, tem que ser executado o programa de acordo com o que foi planejado e tem que ser comparado o que você esperava de saída com o que você realmente obteve de saída, por meio dos asserts. Então, o JUnit é só um meio de você implementar esse conceito. Então, o objetivo principal é verificar esse conceito, se você entendeu esse processo. Não precisa estar 100% implementado, desde que seja implementado coisas que mostram que você entendeu o conceito de teste automatizado. Todos os exercícios, de certa forma, eles podem ser cobrados indiretamente, né? Então, não sei se ficou claro isso, mas posso dar alguma questão na prova que é muito parecido com o exercício que vocês fizeram na atividade prática aqui. Seria no laboratório, mas como não tem laboratório, vocês fizeram no computador de vocês. Então, posso, por exemplo, dar um fragmento de código Java e pedir para vocês escreverem um caso de teste de JUnit que testa aquela funcionalidade. Pode ter alguma coisa assim. Isso é uma questão aberta, pode ter uma questão fechada também, que tem vários casos de teste, e eu pergunto qual daquelas é a melhor opção para testar uma determinada funcionalidade. Eu dou um código Java e as opções são vários casos de teste possíveis para aquele método, por exemplo, aquela funcionalidade. Aula 22, qualidade e medição. Então, a parte conceitual sobre qualidade. Depois tem uma parte que eu considero mais aplicada, a parte de medição, que inclusive está alinhada com o exercício que eu dei na aula seguinte, na aula 23. Então, qualidade, importância de qualidade, como que ela evolui ao longo dos anos, ferramentas que apoiam a qualidade, modelos de verificação da qualidade. Então, tem essa figura aqui do livro também que mostra que discute que a qualidade é resultado de 4 fatores principais. Então, você tem que ter um processo bem definido impacta na qualidade. Um bom processo tipicamente leva um produto de melhor qualidade. A tecnologia usada tipicamente leva um produto de melhor qualidade. A tecnologia mais moderna normalmente favorece a qualidade. Pessoas, então ter pessoas qualificadas favorece a qualidade. Ter dinheiro, tempo disponível, obviamente favorece a qualidade. Fazer as pressas não vai ter um produto legal. Uma discussão que eu acho mais interessante ainda nessa figura, que é feita pelo Somerville, é que normalmente a engenharia mais clássica, tradicional, que vai na linha dos métodos rigorosos, métodos baseados em plano, como ele usa no livro, prioriza mais a qualidade do processo. Enquanto os métodos ágeis, que é um movimento mais recente, mais atual,
inclusive mais alinhado com as indústrias de software hoje em dia, prioriza mais a qualidade das pessoas, o foco mais das pessoas, ao invés de focar no processo. A discussão acho bem interessante também. A parte das métricas, então, como eu disse, provavelmente na prova vai ter questões geométricas, é uma parte que eu gosto muito, que eu acho bem aplicado e acho importante, né, você conseguir, de alguma forma, transformar um software em números para que você possa depois analisar esses números, né? Usar técnicas estatísticas, verificar se o que pode ser melhorado, se a taxa de defeito está bom, se o software está complexo, alguma classe, algum arquivo que precisa ser melhorado, se tem algum gargalo. Então, tudo isso é facilitado se você tiver números que reflitam o seu software. Então, eu gosto dessa parte de medição de software. Então, vai ter, provavelmente, exercícios parecidos, ou questões parecidas com exercícios que vocês fizeram. Dentro de medição tem o chamado modelo de qualidade, que é uma forma de você tentar transcrever coisas que você consegue medir em coisas que você quer saber. Coloquei o modelo aqui, legal. Então, coisa que você quer saber, por exemplo, eu quero saber se o software é de fácil manutenção, se o software é confiável, se o software é portável, se o software é de fácil uso. Então, são coisas que eu quero saber, e aqui seriam coisas que eu consigo medir. Consigo medir o número de parâmetros, né, os métodos, consigo medir a complexidade cromática. Então, você lista as coisas que você consegue medir, são chamados atributos internos, e coisas que você quer saber, que são chamados atributos externos. E aí você liga, obviamente tem que ter uma lógica, né, por que foi feita essa ligação, a explicação, e aí você consegue saber coisas através dos números. Então, um modelo de qualidade é uma forma de você operacionalizar as medições para você ter uma semântica por trás, um raciocínio por trás daqueles números. Uma outra possibilidade, eu acho que é o GQM, eu não lembro se eu coloquei aqui, tenho colocado mais para frente. De novo, as figurinhas que você também viu, eu coloco, eu sempre acho legal, que mostra uma sequência, de uma maneira bem didática, o que tem por trás do processo de medição, por exemplo. Você escolhe o que você vai medir, você seleciona o que você vai medir, nem sempre você quer medir tudo, você mede aqueles componentes, aquele código, aqueles artefatos, você identifica algumas medidas que parecem estranhas, esse arquivo aqui tem muitas linhas de código, esse método tem uma complexidade cromática muito alta, essa classe aqui tem muitos filhos, e assim por diante. Então, identifica algumas medições anômalas, talvez baseado em informações históricas, e aí analisa aqueles componentes para ver se aqueles componentes podem ser melhorados ou não. Componentes aí, os arquivos, por exemplo, as classes Java. Dentro de medições, dentro de medição de software, tem as métricas estáticas e as métricas dinâmicas. Eu foquei nas métricas estáticas, as dinâmicas seriam coletadas enquanto o software está em execução. Então, também eu discuto as duas, mas o foco do livro é nas métricas estáticas, o foco da minha aula também tipicamente são métricas estáticas. E aí passei as métricas que provavelmente eu vou cobrar na prova. Running Fanout, tamanho, por exemplo, linha de código, complexidade cromática. A maneira mais fácil de calcular para mim é você contar o número de desvios, onde desvia um if, ou um while, ou um do while, uma estrutura assim. Tamanho do vocabulário, normalmente é contar o número de classes, no sistema orientado a objeto, o número de classes, número de identificadores distintos. Profundidade de alinhamento, por exemplo, se um estrutura dentro da outra, um if dentro do outro if, alinhamento 2. Um if dentro do outro if, dentro de um while, alinhamento 3. É uma métrica que indica o quão complexo é o seu código. Quanto mais alinhado, mais complexo. Mais difícil de entender. E tem as métricas clássicas de programas orientados a objetos, que são chamadas métricas de CK. Então, CK tem um conjunto, acho que está faltando uma aqui, são 6 métricas, se não estou enganado. Mas tem uma que a literatura critica muito, que é a response for class, a resposta para a classe, então nem coloquei aqui. Acho que no Saber até tem, mas nos meus slides eu excluí essa métrica, porque ela é bem difícil de calcular e bem criticada na literatura. Então, o conjunto CK, além disso, tem essa outra aqui que não é de CK, mas também é uma métrica que eu acho legal, que é o número de operações sobrescritas.
Então, provavelmente vou cobrar essas métricas como eu cobrei no exercício. Né? No exercício eu cobrei TIT, CBO e número de operações sobrescritas. Foi isso, né? Também cobrei falta de coesão, né? Então, na prova, pode esperar que vai ter alguma dessas métricas, talvez as que eu não cobrei, por exemplo, número de filhos, métodos ponderados por classe. Normalmente eu tento fazer de maneira que está bem alinhado com o que eu expliquei nos slides. Então, procure estar pelos slides ou pelo livro Somerville, porque todas essas métricas têm várias formas de contar elas, várias ferramentas que implementam diferentes formas. E nem sempre eu considero as outras possibilidades, não. No caso de... qual métrica mesmo foi? Complexidade ciclomática, né? Que eu considerei as 3 possibilidades aceitas, mas normalmente o que eu considero como resposta certa é aquela que está explicada no livro Somerville, está explicada nos meus slides. Essa é a aula de medição de software, que é a aula 22. A aula 23 foi exercício. Então, vai ter questões parecidas com esse tipo de exercício, onde eu vou botar diagrama de classe, ou diagrama de sequência, ou diagrama de atividade, ou código, ou diagrama arquitetural, ou qualquer das coisas que a gente já viu no curso. E vou pedir para vocês dar o valor da métrica, ou escolher a opção que é a resposta correta pela métrica. É quase certeza que a prova vai ter alguma questão assim. Ainda, agora é a última aula, né? A última, antes dessa aula de hoje, que é a parte de melhoria de processo de software. Então, você também viu, ele explica de onde que vem, né? A ideia de você melhorar o processo com o objetivo de melhorar o produto. Então, se você tem um processo bem definido e bem entendido pelos seus funcionários na sua empresa, a tendência é que o produto vai ser de melhor qualidade e que o cliente fique mais satisfeito. A ideia de melhorar o processo, vai para aqui no meu slide, né? Processo. A ideia de melhorar o processo é que, de fato, tem estudos que mostram que isso impacta na qualidade do produto. E se o produto é de melhor qualidade, você vai ter clientes mais felizes. Então, tem essa parte de discussão de que você precisa melhorar o processo para melhorar o produto e que as medições nos 2 níveis, né, medição de processo e medição de produto, elas de certa forma andam juntos. Então, se você está medindo o produto, por exemplo, percebe que o seu produto tem muitos bugs, por que está ocorrendo esses bugs no produto? Talvez seja alguma falha do processo. Então, medir o processo. Talvez tenha alguma atividade que não está sendo bem feita. Então, tem que melhorar a fase de teste, ou tem que incluir uma atividade de inspeção que não está sendo feita. Então, medir o produto e medir o processo para que você, ao detectar um problema no produto, você consiga atuar no processo para tentar mitigar esse problema, resolver esse problema. Fala sobre ETM, né, que também tem a ver com o capítulo anterior com a aula anterior de medição. É uma forma de você também derivar métricas e justificar por que dessas métricas. Então, o GQM, ou Objetivo Questão Métrica, ou Goal Question Metric, é um modelo que propõe que você parta de um objetivo mais abstrato, refina aquele objetivo em questões, que é um pouco mais concreto, e tenta responder cada questão usando métricas. Essa que é a ideia geral do GQ. Tem toda uma filosofia por trás, uma explicação por trás, mas no livro do Somerville é bem breve a explicação, e no meu slide também. Então, obviamente, não é o objetivo de explicar os detalhes do GQM, ele é bem mais detalhado, mas só a ideia geral. Então, a ideia geral seria o que é representado nessa figura. Você cria os objetivos, eu quero melhorar a robustez do meu software, quero ter menos defeito, quero melhorar o desempenho, o software está muito lento. Então, são meus objetivos mais geral, e aí eu crio questão, associada à robustez, eu quero que seja reportado menos falha, quero que o software fique menos tempo fora do ar por causa de um bug. Então, crio questões e depois eu penso o que eu posso medir para que me ajude a saber se, por exemplo, o número de defeitos está sendo muito ou pouco. Quantos defeitos, por exemplo, por semana, ou quantos defeitos por dia. Então, crio métricas
que me ajuda a responder as questões que tem a ver com o objetivo, por exemplo, robustez do software. Essa é a ideia geral do GQM, você justificar as métricas através de questões que estão associadas a um objetivo mais geral, alguma coisa que você quer melhorar no seu produto. Uma vez que você escolheu as medições, então, fazer uma análise de processo para, por exemplo, ver se você consegue melhorar o seu processo com base nas medições. Não lembro se eu coloquei a figurinha aqui, mas tem o passo a passo de o que fazer para tentar melhorar o seu produto com base em melhoria do processo. Mas, basicamente, o livro até organiza o capítulo em 3 partes principais, que é medição, análise e mudança. Então, são 3 sessões no capítulo do Somerville, 3 sessões principais, né, que ressaltam essas 3 atividades principais. Você primeiro tem que medir, para você ter dados para tomar suas decisões, depois tem que analisar o seu processo, analisar os seus números, analisar e verificar onde estão os gargalos, e por último mudar de acordo com o que foi analisado. Essa última parte lá dessa processo geral, dessa visão geral do Somerville, que é medição, análise, mudança. Uma vez que você identificou problemas, então mudar, introduzir novas práticas, por exemplo, alterar outras atividades, priorizar alguma atividade, então são coisas que você vai mudar no processo com o objetivo de ter um produto de melhor qualidade. De novo, as figurinhas do Somerville, que captura bem de maneira didática essa ideia, né? Então, identificar os aprimoramentos, priorizar o aprimoramento, introduzir a mudança e treinar. Vou fazer os ajustes para mudar. Na verdade, treinar está aqui, os ajustes aqui. Então, a ideia é de que, ao mudar, você deve ter um planejamento de mudança, porque se você mudar de maneira atabalhoada, você pode acabar piorando o seu processo. Então, planejar. O que eu preciso mudar? O que é mais prioritário? O que eu vou mudar primeiro? Para ser identificado muitas coisas. Ao mudar alguma coisa, treinar os seus funcionários da empresa, para que as pessoas assimilam aquela mudança. E, finalmente, verificar se o que foi mudado trouxe ganho, fazer algum ajuste que, eventualmente, seja necessário para melhorar, porque a mudança não surgiu o efeito desejado. Pode ser necessário ajustar depois da mudança. Parte final do curso e parte final dessa aula também eu falo do CMMI e um pouquinho sobre o MPSPR, que é um modelo de você avaliar a qualidade do processo. Na aula completa eu explico os detalhes, né, mas em resumo seria o governo americano consome muito software, queria ter uma forma de avaliar a qualidade do software, e criou o SEI, que criou o CMM, que depois virou o CMMI, que era uma forma de avaliar a qualidade do processo para que garantir que o software tem qualidade, para que o governo, quando contratasse um software, uma empresa para desenvolver software, tivesse garantia de que aquela empresa realmente sabe desenvolver software de qualidade. Essa que é a ideia por trás do CMMI. O CMMI tem 4 áreas, ou melhor, 4 grupos, que envolvem 22 áreas. Não sei se vocês não estão muito atualizados, não. Tá de acordo com o Somerville, eu sempre tento ser fiel ao que está no livro, mas muitas dessas coisas mudam com o tempo, então não tenho certeza se meus números aqui estão 100% refletindo a realidade, mas com certeza está de acordo com o que está reportado no Somerville, eventualmente pode ter sido atualizado. Nos slides eu passo pelas essas 22 áreas, só para vocês terem uma ideia, mas não acho tão importante vocês decorarem todas elas, não. Então, normalmente eu não peço para vocês listarem as 22 áreas, por exemplo, mas pelo menos entender que tem qualquer estrutura, né? Você ter grupos que envolvem áreas, 22 áreas estão agrupadas nisso, e aí você tem 2 representações do CMMI, isso aqui eu acho importante, representação por estágio, que é aquela escadinha, é a ideia de que o processo, ele começa no nível ruim, mal estruturado, e se a empresa investir, ela vai subir a escadinha melhorando o seu processo. Então, essa que é a ideia do CMMI, é você, cada vez, tentar galgar uma certificação no nível mais alto, onde mostra que a sua empresa está mais capacitada a desenvolver software do que as empresas no nível de baixo. Então, são 5 níveis, nível 0 seria
ou melhor, o primeiro nível é o nível 1. Todas as empresas estão no nível 1, quer dizer, as empresas estão no básico. Nível 2, elas estão melhor capacitadas. Nível 3, mais capacitada ainda, até o nível 5, que é as empresas que estão no nível máximo de capacidade para desenvolver software. CMMI por estágio chama de otimização. Eu coloquei essa escadinha aqui, seria essa escadinha: 1, 2, 3, 4, 5, onde cada nível tem um nome. E aí, quando a empresa consegue uma certificação, tem os certificadores, né? Tem todo um processo de avaliação da empresa. E aí, se o certificador vem e fala, ok, você atingiu o nível 2. Então, quer dizer que você está melhor do que as empresas nível 1. O que isso impacta na prática? Se você concorrer a um edital do governo, por exemplo, isso vale para o governo americano, mas hoje em dia vale para vários outros países, governo brasileiro. Se você for concorrer para o edital do governo pode ter um nível do tipo, né, para concorrer nesse edital, a empresa tem que ser certificada CMMI nível 3. Então, qualquer empresa que esteja nível 1 e nível 2 não pode concorrer no edital. Só pode nível 3, porque no nível 3 ela mostra que ela já está no nível mais maduro, mais capacitado a desenvolver software de qualidade do que empresas no nível 1 e nível 2. Não quer dizer que essas empresas não sabem desenvolver software, simplesmente elas não têm uma comprovação, não tem um selo, não tem uma avaliação externa que mostre que elas realmente estão capacitadas. Então, tudo aqui gira em torno de você conseguir esse selo de qualidade por meio de uma avaliação externa, que são os certificadores, o CMMI nesse caso. O nível 5 seria o melhor nível, onde você está em otimização, você tem um processo que está o tempo todo sendo otimizado para sempre melhorar. Além do CMMI por estágio, que eu acho que é o mais fácil de entender, tem um CMMI contínuo, que seria uma alternativa para aquelas empresas que não querem simplesmente subir a escadinha, subir a escada, que é certificar aquelas áreas que elas consideram prioritárias. Então, o CMMI contínuo é você avaliar cada uma das 22 áreas individualmente e conseguir um selo para aquela área, não para o processo como um todo. E aí a sua avaliação fica mais ou menos parecida com isso aqui. Então, na área de validação, eu recebi o selo nível 2. Então, eu sou bom em termos de validação. Mas eu não sou tão bom, por exemplo, em gerenciamento de risco. Estou no nível 1. Eu sou melhor ainda na área de gerenciamento de configuração. Eu consegui o nível 4. Então, a ideia do CMMI contínuo, em vez de avaliar o processo como um todo, avaliar cada uma das 22 áreas individualmente e receber uma certificação para aquela área e não para o processo como um todo. Beleza? Para concluir, o Somerville não fala sobre o MPSBR, obviamente, porque é um autor inglês, mas a gente tem no Brasil o MPSBR, que é o equivalente ao CMMI. Então, a ideia foi criar um modelo que é mais barato do que o CMMI, porque o CMMI é caro, paga em dólar, e mais suave, no sentido de ter mais degrau. Ao invés de ter 5 degraus, que é o caso do CMMI, na verdade são 4, porque todas as empresas estão no nível 1, o MPSBR criou 7 degraus. Então, fica mais fácil, em vez da empresa certificar direto no nível 2 do CMMI, ela pode certificar no nível G do MPSBR, que é o parcialmente gerenciado. Aí, só depois ela passar para o nível F, que aí, ao atender o nível F, ela atendeu todo o nível 2 do CMMI. Então, o nível F do MPSBR é mais ou menos equivalente ao nível 2 do CMMI. E assim por diante. Então, deu mais degrau, de tal forma que fica mais suave para as empresas conseguirem a certificação, e além disso é mais barato, porque é um modelo nacional, cobrado em reais, ao invés de ser um modelo internacional, cobrado em dólar. Inclusive, o MPSBR foi bem difundido no Brasil e também na América Latina. Tem outros países que adotam o MPSBR também. Parte de melhoria de processo, capítulo 26 do Somerville, ele não fala sobre o MPSBR, mas eu tenho um capítulo desse livro aqui que descreve em bastante detalhe o MPSBR, mas eu não vou pedir muito na disciplina, não. O objetivo é só dizer que existe o MPSBR e que ele é mais ou menos equivalente. Então, basicamente, essa figura aqui que é o que eu tipicamente cobro na prova. Por exemplo, posso perguntar o nível D do MPSBR é equivalente a qual nível no CMMI? O nível do CMMI 3 equivale a quais níveis do MPSBR? Então, pode ter questões assim, só para você entender que existe um modelo brasileiro, MPSBR, e qual que é a equivalência desse modelo com o CMMI, que é o modelo internacional.
Ok? Isso eu termino a revisão. Se tem alguma pergunta aqui? Alguma dúvida, pessoal, sobre a matéria, sobre o que vai cair na prova, ou sobre o curso como um todo? Vou assumir que não tem nenhuma dúvida, né? Prova na segunda, como eu disse, no horário da aula, 17 horas. Acho que os avisos eu dei tudo no início, né? Então, lembrando que você é maior parte de questão fechada, tem um trabalho na semana seguinte. Quem for fazer prova substitutiva tem que me avisar também que quer fazer. Então não tem nenhum outro aviso que eu estou lembrando. Acho que é isso, pessoal. Então, bom resto de semana para todo mundo aí. Se não tem nenhuma dúvida, qualquer coisa podem perguntar por e-mail também, que eu tento responder na medida do possível. Tchau, tchau, até mais, hein? Obrigada, professor.